Hoje nós vamos estudar Tiago, capítulo 5, versículos 13 até o versículo 18. Nós vamos falar sobre um tema que neste ano tem sido uma prática constante aqui nesta igreja, que é perseverando em oração. Diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu e a terra deu a sua colheita. Bom, logo no primeiro verso, no verso 13 que nós lemos, nós temos aqui 2 recomendações de Tiago, a Bíblia na linguagem corrigida. Verso 13 diz assim, são 2 perguntas que Tiago está fazendo aos irmãos. Está alguém entre vocês aflito? Então ore. Está alguém contente? Cante louvores. São 2 frases, pequenas, curtas, bem compactas, mas que trazem nelas algumas verdades importantes que nós precisamos aprender à luz da Bíblia, Ore e cante louvores. Olha que coisa interessante, O cristão nem sempre ele vive uma vida, no auge da fé. Como assim? Nem sempre a nossa fé ela vai estar em um nível, de, vamos dizer assim, vai estar num potencial capaz de nos garantir vitórias em determinadas situações. Mesmo o crente mais fervoroso entre os irmãos, existem aqueles momentos, onde a fé ela sofre algumas variações. Embora, o apóstolo Paulo ele tenha exortado algumas vezes em suas cartas sobre a importância de nós estarmos alegres. A gente vai ver isso lá em Filipenses 4:4, depois em 1 Tessalonicenses 5:16, onde Paulo ele está exortando os irmãos para que sejam alegres, para que tenham alegria. Mas isso não é tão simples assim, ou seja, a realidade da vida do crente mostra que nem sempre o crente vai estar nesse estado de contentamento, de alegria, Por quê? Porque surgem dificuldades. Por isso que Tiago, ele está perguntando aos irmãos: tem alguém aflito entre vocês? Outra versão diz: tem alguém doente entre vocês? Porque as dificuldades, elas vão surgir na nossa vida. E serão dificuldades tanto de natureza física, de natureza espiritual, podem ser, de natureza financeira, de natureza pessoal, religiosa. Então, essas dificuldades que surgem na vida do crente, ela pode roubar, ainda que momentaneamente, a alegria no coração do crente.
Então Tiago ele está aconselhando aqui os irmãos e dizendo o seguinte: olha, tem alguém entre vocês aflito? Tem alguém entre vocês que está sofrendo? Alguém que está doente? Qual é a solução? Se alegrar? Não. Tiago, ele dá a receita: ore. Se a gente observar, Tiago não é o único a dar esta recomendação sobre orar em tempos de adversidades. O apóstolo Pedro, por exemplo, lá em 1 Pedro 5, 7, ele diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade. Ou seja, orar ao Senhor e entregar a Deus as suas preocupações, as dificuldades que possam surgir na vida cristã. Paulo também, o mesmo apóstolo que orienta, exorta os irmãos para que se alegrem, ele vai dizer lá em Efésios 6, 18, que nós devemos orar em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito. Ou seja, o que é súplica? Clamor, buscar, invocar o Senhor, pedir a ajuda de Deus. Em Colossenses 4, 2, Paulo, ele fala assim: perseverai em oração. E é exatamente isso, né, que a nossa igreja tem feito neste ano de 2020, diante das dificuldades, né, do momento que a igreja do Senhor está atravessando, de uma provação física muito grande, né, e também de uma provação espiritual muito intensa. Nós temos orado ao Senhor todos os dias, né? E olha o que Paulo estava dizendo lá em Colossenses 4, 2. Perseverai, né? Ou perseverem em oração. Então a oração, ela é o elo que nos conecta a Cristo, né? A fonte de todo poder, de toda sabedoria. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor aos Hebreus fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a oração, ela nos conecta com Cristo, e Ele é a fonte de poder da igreja. Então Tiago continua, e ele pergunta: está alguém contente? Porque na vida cristã, irmãos, nem toda pessoa que vem à igreja para uma reunião de culto vem alegre. Existem pessoas que vêm para uma reunião de culto, aliás, né, não tenho nenhum indicador para isso, mas eu imagino que metade das pessoas vêm à igreja porque estão aflitos, porque estão necessitados, porque precisam ouvir, receber uma palavra, e uma outra metade vem porque está alegre, quer prestar o seu culto ao Senhor, quer adorar a Deus, quer cantar, receber uma bênção, uma boa notícia, está feliz. Então, a gente tem esse quadro na igreja. Pessoas aflitas e pessoas que estão alegres. E em períodos, períodos, né, de alegria, geralmente eles seguem após um período de tristeza. Então aquele irmã que hoje está aflito, amanhã ele vai estar feliz. Por que ele vai estar feliz? Porque ele tem uma fé depositada em Deus. E ele confia no Senhor, e ele sabe que aquela tribulação, aquela situação, seja ela de natureza física, espiritual ou qualquer outra área, ele sabe que aquilo é momentâneo, aquilo vai passar. E quando aquilo passar, virá então o contentamento. Lá no Salmo 30, versículo 5, o que o salmista fala? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, quando o sol, né, da graça de Deus, ele começa a brilhar na vida de alguém que estava numa noite de choro, de tribulação, a alegria vem. E quando a alegria do Senhor vem, o que Tiago diz? Você está feliz? Então cante, exalte ao Senhor, expresse esta alegria que está no teu coração, para que outros vejam e também sejam contagiados por esta alegria.
Se a gente ler no livro de Salmos, eu até separei aqui alguns capítulos e versículos, né, nos livros de Salmos, porque o livro de Salmos, eles nos ensinam a maneira como nós podemos adorar, como podemos cantar ao Senhor. Por exemplo, Salmo 33, versículo 2 e versículo 3. O que o salmista fala lá? Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério, instrumento de cordas, cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Então o que me chama a atenção nesse versículo aqui? Primeiro, louvai ao Senhor. Aí o salmista fala, louvar como? Cantando, expressando, né, através da sua voz, a alegria que você tem em relação às coisas que Deus tem feito e também irá fazer na tua vida. Segundo, tocai, né? Ele fala assim, tocai bem e com júbilo, com instrumentos. Então é muito lindo quando o povo de Deus está reunido e os instrumentos tocam, né? Olha a importância daqueles que são músicos, daqueles que tem o ministério da música. A palavra do Senhor ensina que nós devemos louvar a Deus com as nossas vozes e com os nossos instrumentos. No Salmo 92, por exemplo, versículo 1 até o 3, o salmista, ele fala assim, que é bom cantar ao Senhor louvores de manhã. E ele fala, para anunciar a tua benignidade e todas as noites a fidelidade. Olha que coisa interessante. De manhã, o salmista fala, é bom você acordar de manhã, levantar bem cedo e cantar ao Senhor, né? Uma vez eu vi um irmão aqui na nossa igreja contando um testemunho, que ele ia para o trabalho, ele colocava o fone no ouvido e ia caminhando até a estação cantando, e às vezes ele esquecia que ele estava na rua no meio das pessoas, porque ele começava a cantar alto. Ou seja, de manhã você cantar ao Senhor. E o salmista fala aqui, cantar para anunciar a benignidade, a bondade de Deus, sabe? Obrigado, Senhor, o dia hoje vai ser uma bênção. Oh, Senhor, obrigado porque hoje Deus vai fazer milagre na minha vida, Deus vai agir, Deus... Então começar a cantar ao Senhor, e ele fala, e à noite, cante a sua fidelidade, ou seja, à noite dizer, obrigado porque o Senhor cumpriu a sua palavra. Aquilo que eu cantei de manhã, o Senhor cumpriu no decorrer do dia. No Salmo 98, o salmista novamente, ele vai dizer assim, olha, no versículo 4 até o 6, cantar louvores ao Senhor com harpa, né, e com a voz de canto. Então, aqueles que são músicos, né, não um músico de instrumento de sopro, mas aqueles que tocam violão, por exemplo, é você pegar o seu violão e tocar e adorar ao Senhor com a sua voz e com o seu instrumento. No Salmo 149 e os 150 são dois salmos que falam muito sobre a forma como nós podemos e devemos louvar ao Senhor. No 149, o salmista, ele fala assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Você já pensou em compor uma canção de adoração a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Se você fizer isso, você não estará sendo louco. Na verdade, você está sendo um adorador. Você adorar a Deus, né? Sabe, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez, e fazer daquilo que Deus tem feito na tua vida um motivo para uma canção de adoração a Deus. Então ele fala, cante um cântico novo, né? Aí ele continua lá no versículo 3, ele fala, louve o seu nome com dança. Ou seja, dançar, se expressar, se soltar na presença do Senhor, com tamborim e com harpa, né? A gente não tem o tamborim aqui, mas a gente tem um carrom, tem uma bateria, né? Então você poder usar esses instrumentos de percussão para louvar ao Senhor junto com os outros instrumentos. Aí no versículo 6 ele fala assim, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Mas falando especificamente do louvor, que o louvor esteja sempre nos teus lábios, em todo tempo cante ao Senhor. Versículo 14 e versículo 15, Tiago continua, e aí ele vai falar sobre, ele vai ser mais específico aqui em relação também
aos problemas que surgem na vida de qualquer cristão. Então ele fala assim: se algum de vocês estiver doente. O que significa que crente também fica doente. Primeiro passo. Agora vejam bem, o que fazer? Tiago está instruindo os irmãos aqui. O que fazer, o que a igreja, o que seus membros podem ou devem fazer quando alguém está doente. E aí ele vai dar a instrução para a igreja. Olha, se alguém estiver doente, ou seja, sofrendo alguma enfermidade, essa enfermidade, ela pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade espiritual também. Então, seja qual for a enfermidade, a pessoa está sofrendo porque está enferma, o que deve fazer? Tiago diz que chame os presbíteros da igreja. Aí alguém vai dizer assim: pastor, na minha igreja não tem presbítero. Como é que eu faço? Quem que eu chamo? Porque muitos irmãos entendem, e é isso que a gente vai falar um pouco aqui agora, que chamar o presbítero significa chamar a pessoa que tem o cargo, que tem o título de presbítero. Mas vamos estudar um pouquinho e vamos ver o que realmente Tiago está dizendo e o que nós podemos aprender a partir desta orientação pastoral de Tiago para a igreja. Vejam bem, chamar o presbítero. Quem era o presbítero? Ou quem eram os presbíteros na igreja antiga? Vocês percebem que durante o ministério terreno de Jesus não tinha presbíteros, correto? Ou tinha, né? Não tinha presbíteros, tinha diáconos. Durante o ministério terreno de Jesus, Jesus nomeou diáconos. Não nomeou? Mas Jesus, deixa eu ver aqui, ele nomeou ministros de louvores durante o ministério terreno dele. Teve? Por que não teve? É uma pergunta para você pensar e refletir. Eu não vou poder explicar detalhadamente todas essas questões, porque aí sairíamos fora do tema que estamos estudando. Mas nós temos uma aula, se você pesquisar aí na nossa playlist de treinamento, onde fala sobre o desenvolvimento gradual da igreja, como que as coisas foram acontecendo. Então a comunidade cristã, ela começa a crescer, os cristãos se espalham, surgem novas igrejas, novos grupos, e a partir daí começam a surgir primeiro os diáconos e também os presbíteros, que eram os anciãos, ou os líderes que cuidavam daqueles pequenos grupos que eram igrejas, que estavam sendo formadas e constituídas. Então os presbíteros, eles eram os representantes das comunidades cristãs, dos grupos cristãos que estavam espalhados por vários lugares. Segundo, eles eram homens que exerciam liderança e supervisão pastoral da congregação que representavam. Então não tinha apóstolo suficiente para estar em cada grupo, em cada congregação, ensinando a palavra do Senhor. Nós vamos ver lá em Atos, se não me engano, no capítulo 20, onde Paulo, ele convida os presbíteros, os anciãos, líderes da igreja de Éfeso e daquela região, para se reunirem com ele antes da sua despedida. Então os apóstolos, o que eles faziam? Eles plantavam as igrejas, outras vezes cristãos plantavam igrejas, mas eles precisavam ter alguém ali que supervisionasse, que conduzisse aquele povo e pudesse ensinar. E os presbíteros eram essas pessoas que eram indicados, né, primeiro pelo Espírito de Deus, pelos apóstolos, para cuidar desses pequenos rebanhos, né? Tanto que o próprio apóstolo Pedro, ele se coloca também na condição de presbítero. Lá no capítulo 5, versículo 1, Pedro vai dizer assim: eu que sou presbítero como eles, ou seja, eu também sou líder, supervisiono um grupo. É claro que alguns presbíteros supervisionavam os grupos maiores, aí vai surgir a figura dos bispos, e outros supervisionavam grupos menores. Os presbíteros eram, portanto, os anciãos ou
diga-se de passagem, os pastores daqueles pequenos grupos. Então, presbítero, pastor, bispo, tem o mesmo significado. Qual é a função pastoral de liderar pequenos grupos? A diferença está muito mais na questão da palavra, né, da forma como nós a usamos nos dias atuais, mas do ponto de vista bíblico, o presbítero ele é um pastor que cuida de um pequeno rebanho, que cuida de um grupo, que o líder, né, diga-se de passagem, indo um pouco mais adiante, o líder de um ministério na igreja, ele é um pastor, ele é um presbítero daquele grupo. Mas ele não tem o título, ele não tem uma credencial que o identifica como tal, mas ele tem a função ministerial de pastorear aquele grupo, de pastorear, um grupo de evangelismo, um grupo de louvor, um grupo de música instrumental, um grupo de senhoras. Todas essas funções são funções pastorais que se assemelham às funções que os presbíteros estavam exercendo naquela época. Nós vamos ver que Paulo e Barnabé, lá em Atos 14, 23, diz assim, que em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros, oravam, jejuavam e entregavam esses presbíteros à proteção do Senhor. Então era assim, eles pregavam, tem aqui um grupo, eles oravam ao Senhor, o Espírito de Deus dava a eles o discernimento, vai ser fulano. Eles chamavam essa pessoa, conversavam com ela, instruíam essa pessoa, depois reuniam a congregação e apresentavam e diziam, esse aqui é o seu líder. Ele vai estar pastoreando, cuidando de vocês. E os presbíteros, sempre que houvessem algum questionamento, alguma dúvida que não pudesse ser resolvida, o que eles faziam? Eles as remetiam aos apóstolos, que eram os pais da igreja que ajudavam. Mas chegou uma hora que os apóstolos envelheceram, morreram, alguns foram martirizados, já não tinha mais os primeiros apóstolos, surgiram novos apóstolos e por aí adiante. Vamos voltar para a aula. Vejam bem, ele diz assim, chame o presbítero. Então, deixando bem claro, vamos trazer essa palavra para os dias atuais, vamos dizer assim, chame o líder daquela pessoa, chame aquele que está pastoreando sobre aquela pessoa, que pode ser, vamos citar um exemplo aqui para a gente ser mais claro, né? Vamos pegar aqui o grupo de mulheres da igreja. Uma irmã está doente. Olha, precisamos orar pela irmã. Já sei, vamos ter que chamar um presbítero. Então, liga para o presbítero da igreja, né? Aqui nós temos 2 presbíteros. E os 2 trabalham em horários difíceis, né? Alguns, muitas vezes, estão trabalhando até tarde da noite. Aí liga para o primeiro. O primeiro fala, irmãos, olha, hoje eu estou aqui na loja, numa reunião, tem supervisor aqui na loja, eu não posso sair daqui para visitar a irmã. Liga para o segundo fala, irmã, olha, estou saindo para o trabalho agora, não tem como ir. O que faz? Liga para o pastor. Aí o pastor fala, olha, irmãos, eu estou aqui, também estou numa reunião, estou trabalhando, sei lá, estou fazendo alguma coisa, não posso ir. O que faz? Não ora. É isso, irmãos? Você sabia que tem crente que pensa assim? Não pode orar. Se não tiver um presbítero para orar, e ungir então nem se fala. Se não tiver um presbítero que possa derramar o azeite sobre o enfermo, esquece. Deixa o irmão morrer aí. Não. Quem é o líder dessa pessoa? Quem é a líder? Quem é a pessoa que está discipulando essa pessoa? Vamos um pouquinho mais fundo. Quem é o discipulador dessa pessoa? Quem é o seu mentor? Chame esta pessoa. E esta pessoa, ela vai vir para fazer o quê? Para orar. Mas tem a segunda parte, para que façam oração e ponham azeite na cabeça da pessoa, em nome do Senhor. Ungir a pessoa. O que isso significa? Eu já tive situações que eu fui orar por pessoa e por não ter na hora o azeite para orar, a pessoa desacreditou na minha oração. Pastor, o senhor não trouxe o azeite? Eu não trouxe. Pastor, então deixa para depois. Já passei por situações assim, principalmente no início do meu ministério, que as pessoas tinham uma coisa assim com óleo, tinha que ter óleo, que se não tivesse,
a oração não tinha poder. É isso que Tiago está dizendo aqui, irmãos. Vamos ver, primeiro, a ênfase principal recai na frase, ou seja, qual é a frase? Para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Ou seja, a unção do óleo, ela é secundária em relação à oração. O que vem primeiro? Para que se façam oração e ponham azeite. Ou seja, a oração, Tiago vai responder isso lá no versículo 15, que o que vai curar o enfermo não é o azeite. Ele fala assim, esta oração feita com fé salvará a pessoa doente. Então não é o azeite. Eu tenho amigos de ministério que aonde vai, anda com vidro de azeite no bolso. Porque precisa do azeite. Mas vejam bem, o poder não está no azeite. Tiago diz que o poder está na oração feita com fé. Segundo, a Bíblia ensina em vários lugares que o azeite, naquela época, por isso que é importante a gente também entrar no túnel do tempo, da história, e entender um pouco o contexto em que esta palavra foi dita, como era a igreja, o mundo naquela época. O azeite ele tinha qualidades medicinais. Principalmente na época de Tiago, ele era usado muitas vezes como remédio. Então o ato até de ungir o enfermo, e alguns até de querer ungir aonde estava a enfermidade, também tinha uma propriedade medicinal. Seria o mesmo que hoje, você ir na casa do irmão, orar pelo irmão, e aí o irmão fala, pastor, eu estou com uma dor de cabeça terrível, pastor. E aí o pastor fala assim, irmão, vamos orar. Terminou de orar, chamar o diácono e falar assim, dá um paracetamol para o irmão tomar. Pronto, Deus te abençoe, irmão. É a mesma coisa, gente. Eu sei que alguém pode falar assim, pastor, você está desacreditando no que a Bíblia diz? Não, estou ensinando o que a Bíblia diz. Porque era isso. Terceiro, o azeite tem um significado também simbólico nas Escrituras. Porque o azeite representava o quê? O derramar do Espírito, a unção do Espírito, poder de Deus. O Espírito Santo é o poder, é uma expressão, autoridade. Quando os reis eram ungidos com azeite, o azeite ali representa o quê? A autoridade, o Espírito de Deus, poder de Deus sendo derramado sobre a cabeça daquele que estava sendo ungido. Então havia também uma simbologia por trás da unção. E em quarto, a gente precisa entender que as palavras de Tiago não devem ser interpretadas como uma ordem apostólica para ungir enfermos. Ele não está dizendo assim, eu determino que sempre que orarem por um enfermo, você deve ungir o enfermo. Não é isso que Tiago está dizendo. Pelo contrário, vejam bem, Jesus, durante o ministério terreno de Jesus, Jesus ungia os enfermos. E aí? Jesus não ungia os enfermos, ele chegava e está curado, está curado. Você teve fé? Está curado. Então vejam bem, no livro de Atos nós vamos encontrar os apóstolos também orando. Porque alguém vai dizer assim, não, mas Jesus, pastor, Jesus é Jesus. E os apóstolos? Eles também oravam, muitas vezes, Pedro está indo para o templo, Atos capítulo 3. E aí o sujeito está lá enfermo, caído e pedindo esmola. Aí Tiago fala assim para ele, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, um vidro de azeite, derramo sobre a tua cabeça, seja curado. Foi isso que ele fez? Não. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? O nome de Jesus. Tem uma palavra aqui, deixa eu ver o que é a irmã Iraí diz assim, que tanto que se não tem ninguém perto orando de longe, olha só o que ela está falando, Jesus ouve mesmo sem o óleo. E aí ela cita um exemplo aqui da irmã Valdete, lembra que nós oramos aqui por essa irmã? E eu sei que outros irmãos de outros lugares também oraram por ela. Diz assim, que ela já saiu do tubo de oxigênio e está se recuperando para a glória de Deus.
Aí você imagine se alguém pede oração e fala assim, não, eu preciso ir lá e eu tenho que derramar o azeite na cabeça da pessoa, só que a pessoa está na UTI. Você não pode, em algumas situações, tocar o paciente, nem mesmo chegar perto do paciente. E aí você não ora porque não tem azeite, não pode derramar o azeite. Não. Então, vejam, Tiago, ele não está dando aqui uma ordem, como alguns cristãos pensam, né? Se não tiver azeite, não tem cura. Não é isso. Ele está, naquela época, considerando essas 4 questões, aliás, essas 4 afirmações que eu apresentei para vocês sobre o azeite, a utilidade que o azeite tinha naquela época. Então, muitas vezes, os apóstolos eles tinham que usar de exemplos, de coisas práticas, aquilo que as pessoas criam naquele tempo, para poder ensinar grandes verdades. Então, Tiago fala, está alguém doente? Vai até ele, ora, e unge a cabeça dele. E a oração da fé vai curar. Aí ele continua e fala assim, o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Essa última parte é muito interessante, porque, vejam bem, a gente percebe que aqui a doença está conectada ao pecado. Porque ele está falando aqui de alguém que está doente, e ele está falando aqui do presbítero que ora, que unge, e ele fala, o Senhor dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Ou seja, há uma conexão entre, nem sempre, mas eu vou explicar isso para vocês melhor, mas existem conexões entre enfermidade e pecado. Vamos para a Bíblia lá em Marcos capítulo 2, versículos 5 até o 11. O exemplo daquele paralítico, que Jesus, os homens, eles descem o paralítico do teto, para que ele pudesse chegar perto de Jesus. E quais são as primeiras palavras que Jesus dirige ao enfermo? Ele fala assim, os seus pecados estão perdoados. Qual era a cura que aquele homem precisava? A cura da alma. Aquela doença que ele estava sofrendo, na verdade, era o peso dos seus próprios pecados. O salmista, ele diz, se não me engano é no Salmo 51, que ele fala assim que o pecado pesou tanto sobre ele que ele não conseguia nem levantar a cabeça. Eu diria que hoje seria uma depressão provocada por causa de um ato pecaminoso. Talvez a vergonha dele ter cometido o pecado fez ele andar assim, ó. E aquilo foi caindo o seu semblante. Ele fala que o meu humor se tornou sequidão. Ou seja, perdeu o brilho, perdeu a alegria. E quantas pessoas que ficam doentes por causa de pecados? A pessoa comete um pecado e ela começa a se corroer por causa daquilo. Sentimento de culpa, de acusação, de condenação. Então vejam bem, Jesus diz para ele primeiro assim, os seus pecados são perdoados. Aí depois ele pega e fala assim para as pessoas, vejam bem, o que vocês acham que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a cama e vai para casa? Jesus fez as duas coisas. Primeiro ele curou aquele homem da enfermidade da alma que o acusava e refletia no que? Na parte física. A doença vem pelo pecado, aí alguém vai dizer assim, pastor, agora eu entendi porque tem gente doente na igreja. Porque está em pecado. Calma, irmão, não é bem isso que eu estou dizendo. A doença vem pelo pecado? Nem sempre. Eu não estou dizendo que toda doença é fruto do pecado. Vamos pegar um exemplo da vida de Jó. Jó ficou doente, mas tão doente. Ele sofreu de uma doença, de uma enfermidade que nós conhecemos como sarna, coceiras. Que aquilo estava corroendo ele. Ele pegava pedaços de telhas para tentar se coçar. Imagine a situação que ele ficou. E aí eu pergunto, qual era o pecado de Jó? Vocês que estão aqui. Qual era o pecado de Jó, gente? Me ajuda aí. A Bíblia diz que ele não pecou contra o Senhor. Lá em Jó capítulo 6, 28,
ele fala assim para os seus amigos: não sejam injustos comigo, não me condenem. Porque os amigos entenderam que tudo aquilo que ele estava passando era consequência de pecado. Mas a verdade é que Jó não tinha pecado. Por que então que Jó passou por esse processo e sofreu tão arduamente? Alguém pode me dizer? Por que ele sofreu tanto? Se ele não tinha pecado. Gostei dessa inveja do inimigo. É verdade. Eu tenho um livro, devo tê-lo ainda, né? Não falo tenho, faz tempo que eu li, mas deve estar lá guardadinho. O título do livro é Por que Sofrem os Justos? E esse livro é muito interessante, porque ele mostra que mesmo as pessoas boas, a exemplo de Jó, podem passar por alguns processos, né, de enfermidade, de perdas e de outras situações. Mas falando especificamente aqui da enfermidade, crente que ora, crente bom, também fica doente. Então, doenças físicas podem, como podem não estar relacionadas a uma consciência de culpa, de pecado. Pode ser uma doença, causas, sei lá, hereditárias. Pode ser uma enfermidade causada por algum acidente. Existem muitas situações. Mas no caso aqui que Tiago está falando, nós podemos entender que, às vezes, Deus ele permite até que a pessoa passe por alguma enfermidade para levar a pessoa a um autoexame, a uma autoconsciência de quem ela é e de quem é Deus na vida dela. Ou seja, ao fazer a oração, reconhecendo o seu pecado, a sua enfermidade e pedindo perdão, a cura é total. Salmo 139, versículo 24, qual era a oração do salmista lá nesse verso? Ele diz assim: vê se há em mim algum pecado. Ou seja, o salmista ele vai a Deus, o médico por excelência, e fala assim para Deus: Deus, faz um diagnóstico aí. Eu vim aqui, a oração, olha que coisa linda, nesse me vem à mente aqui agora. A oração de confissão, ela é um check-up da alma diante de Deus. Senhor, dá uma olhada aqui em mim. Vê se tem alguma coisinha aí, né? É igual quando você vai ao médico. Você está bem, você não vai no médico só quando está doente. Você vai ao médico para fazer o quê? O preventivo. E aí você chega lá, você faz os exames, aí vem o diagnóstico, aí o médico fala: olha, você tem aqui uma propensão, né? Pretensão aqui, agora fugiu a palavra certa, de ter uma doença X. Olha, você pode ter pressão alta no futuro, você pode ter problemas aqui, sei lá, de colesterol, você pode ter diabetes. Aí o médico ele faz um diagnóstico e ele fala para você: olha, se você não se cuidar, isso pode acontecer. A mesma coisa na oração. E é o que o salmista está fazendo. Senhor, vê se tem em mim aqui alguma coisa que pode me prejudicar. E ele fala: guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, dá a injeção, dá o antídoto. E às vezes o antídoto é permitir que a pessoa ela passe por um processo onde ela irá reconhecer o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Indo um pouco mais adiante, né? Ainda falando sobre essa questão da doença provocada na consciência, em Atos 11:30, Paulo fala assim: que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Do que ele está falando aqui? De enfermidade provocada pela ausência de discernimento do corpo do Senhor no ato da ceia. Na hora de tomar a ceia, algumas pessoas não estavam entendendo a importância que tinha aquele momento. E eles estavam tomando a ceia desordenadamente. Então Paulo fala: olha, vocês não estão percebendo que vocês estão ficando doentes por causa disso? Outro ponto importante: depois de reconhecer o pecado revelado pelo Espírito Santo, vejam bem, eu vou repetir esta palavra porque ela é muito importante.
depois de reconhecer o seu pecado revelado pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Às vezes tem aqueles profetas que chegam para o irmão e falam assim: olha, Deus mandou você se consertar, viu? Pede perdão. Aí o irmão fica com aquele pontinho de interrogação na cabeça. Perdão do que mesmo? Não, não é. Aqui é o Espírito Santo revelando. Depois de você fazer aquilo que o salmista falou: Senhor, dá uma olhada aqui, vê se tem alguma coisa que precisa ser consertada. Aí o Senhor vai falar com você. O que a pessoa deve fazer? Confessar. Porque Deus está sempre disposto a perdoar nossos pecados, sejam quais são. E quando nós somos perdoados, então sim, a gente se apresenta de Deus como se nunca tivesse pecado. Olha que coisa linda. Lá em Hebreus capítulo 10, 17, o Senhor fala assim: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Ainda em Hebreus 8, 12, ele fala assim: eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Esse é o Deus que nós servimos. Se existe ainda alguma sequela de culpa por algo que você já confessou ao Senhor, já pediu perdão ao Senhor, talvez você não tenha sido muito claro a Deus nas suas orações. Porque a partir do momento que nós recebemos de Deus a cura, o perdão, o Senhor fala assim: olha, isso aqui, página virada. Mas alguém está te acusando, alguém está te condenando, alguém está apontando o dedo para você. Lembre-se da palavra do Senhor: eu não me lembro dos teus pecados. Deus apagou, não existe mais. Esse pecado está no mar do esquecimento. Tiago continua no versículo 16, e ele fala exatamente sobre isso: confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Porque a enfermidade que Tiago está se referindo aqui agora é a enfermidade causada pelo pecado não confessado ao nosso irmão, de alguma situação, de alguma coisa que nós praticamos contra o outro. Ele fala assim que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Confessar então o pecado uns aos outros é um ingrediente importantíssimo, tanto para a comunhão, quanto também para a santificação. Vamos ver aqui: confesse os seus pecados uns aos outros. Não significa que você vai confessar um pecado que você não fez contra o irmão para o irmão. Ainda mais se for fofoqueiro, irmão. Aí você, desculpa, mas aí você na verdade, você está semeando. Você não está confessando. Mas se você pecou contra o teu irmão, contra a tua irmã, você deve ir até ele e pedir perdão para ele. Tem gente que é assim, ele peca contra um irmão, mas ele não tem coragem de chegar no irmão e falar: irmão, me perdoa em nome de Jesus. Ele fala para toda a congregação, menos para o irmão. Poxa, eu não sei porque que o irmão fulano está de mal de mim. Mas você fez alguma coisa? Na verdade, né, eu fiz, né? Mas, poxa, ele é crente também, ele deveria me entender, né? Você tem que falar, confessar a pessoa, não aos outros. O pecado não confessado, ele obstrui o caminho da oração a Deus. Ele se torna também um obstáculo às relações interpessoais. Quantas pessoas que não se falam dentro da congregação? Esta palavra aqui, ela não é uma palavra para as pessoas de fora, isso é uma palavra para a igreja. Esta palavra aqui é para a comunidade cristã, para quem está dentro da igreja, faz parte de uma comunidade cristã. Quantas pessoas que estão com relacionamentos interrompidos por causa de pecados não confessados? Uma palavra dita fora de tempo, uma atitude que não deveria ter tido. Às vezes, hoje a gente fala muito de palavras, mas hoje pode-se falar também de posts, né? Você postou alguma coisa do irmão que não gostou, uma indiretinha santa, sabe? Aquelas que muitos cristãos têm mania de fazer. Vai para o culto, às vezes, ouve a pregação,
Aí discorda da pregação, aí vai para a internet e publica tudo ao contrário daquilo que foi dito, indireta. Aí às vezes faz isso em relação aos irmãos da igreja. Não tem coragem de chegar para o irmão, aí falar, tem gente que passa pelas pessoas na igreja e nem cumprimenta, porque alguém talvez estava tão distraído que passou e não cumprimentou. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. E como é que a gente corta esse mal? Confessando para as pessoas, principalmente aquelas que foram prejudicadas por causa do nosso pecado. Pode falar. Muito bem, faz aquelas indiretinhas, santa, né? Hoje a palavra foi tal, né? E ainda até posta algumas coisas, mas com indireta. De preferência até marca o irmão, né? Nas redes sociais. Essas coisas, irmãos, acabam gerando descontentamento. O descontentamento traz doenças. Traz doenças, tanto espirituais quanto doenças físicas, doenças emocionais. Gente, o que tem de pessoas que vieram para a fé cristã, passaram a fazer parte de igrejas e se tornaram pessoas oprimidas, depressivas por causa dos outros, não é brincadeira, isso é doença. Porque às vezes a pessoa, ela vem para a igreja e eu não estou aqui fazendo nenhuma, não estou aqui defendendo o pecado alheio, mas às vezes tem pessoas que passam mais tempo dentro da igreja acusando os outros, e às vezes essas acusações são como setas mortais, sabe? Que quando atinge o coração do outro, acaba ferindo. Irmãos, nós não somos juízes de ninguém. Não temos poder para condenar ninguém. Nós temos que nos preocupar muito mais com a trave nos nossos olhos e esquecer o cisco do irmão. A confissão limpa o coração. Porque quando a pessoa confessa o seu pecado e pede perdão, ela também recebe o perdão. Senhor, eu chego para o meu irmão e falo assim, eu te peço perdão em nome de Jesus. Aí o irmão fala, você está perdoado, não foi nada. Ela está sendo curada. Aliás, quem pede perdão geralmente é mais curado do que quem recebe o pedido de perdão. A quem nós devemos confessar os nossos pecados? Uns aos outros. Ou seja, isso inclui única e exclusivamente o círculo cristão, que você faz parte. Você não tem que ir falar com uma pessoa de outra denominação, ou mesmo pessoas descrentes que não têm nada a ver com a vida cristã. E muitas vezes o cristão, ele sai de dentro da igreja e ele vai chorar as suas mágoas com pessoas descrentes ou com pessoas que não são da sua comunidade. A palavra de Tiago aqui é, confessem uns aos outros. Ele está falando para uma comunidade de cristãos, para um grupo de irmãos, e está dizendo, vocês precisam resolver os problemas de vocês entre vocês. É como uma família. O filho, a filha, o esposo, a esposa deve tratar as questões familiares no âmbito da família. Não deve levar para fora. Porque todas as vezes que você envolve um terceiro que não tem nada a ver com o processo, você vai trazer problemas. E ao invés de cura, a possibilidade de aumentar ainda mais o problema é muito grande. Então isso exclui os membros da igreja que confiam seus problemas somente aos pastores e presbíteros. Porque às vezes o teu problema não é com o pastor, é com o teu irmão. E aí a pessoa vai falar para o pastor não vai resolver o seu problema se você pecou contra o teu irmão. Você tem que primeiro falar com o teu irmão. Porque senão vai ser fofoqueiro, mexeriqueiro, causador de tumultos, de confusão. Porque de repente o teu irmão, ele pode até, se o pastor, o presbítero não tiver direção de Deus, teu irmão pode ser prejudicado por causa disso. Porque eu já vi isso acontecer na igreja. O pastor fala assim, não dá oportunidade para aquele irmão não. Por quê, pastor? Porque aquele irmão, ele pisou na bola com outro irmão.
pastor levou para o lado pessoal. E às vezes acontece o contrário, a pessoa fala para o pastor querendo queimar o irmão. E aí quando o pastor pega e fala assim, dá uma oportunidade para o outro irmão, aquele que falou, pastor, mas eu não falei para você. Como se o pastor tivesse culpa. Ou seja, se o mal não for curado, irmãos, vejam bem, Tiago não está falando aqui, confessem as suas culpas aos pastores. Confessem as suas culpas aos presbíteros. Não está dizendo confessem uns aos outros. O teu problema tem que ser resolvido com o seu irmão. O teu problema tem que ser resolvido com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua filha. O problema tem que ser resolvido entre as partes. Porque é a outra que precisa te perdoar. Não adianta a gente vir e falar com um terceiro, e aí o terceiro falar assim, não, está tudo bem, não esquenta a cabeça não, está resolvido. Você precisa ouvir isso, é do outro que você prejudicou, e não de um terceiro. Existem alguns pecados que acabam afetando a vida da igreja, e esses pecados precisam ser confessados publicamente. Aí vejam bem, uma outra questão. A pessoa pecou não contra o irmão, ela pecou contra a igreja no todo, a comunidade. Uma palavra, um impropério que ela disse contra a igreja, um pecado praticado contra toda a igreja. Aí também não adianta ela chegar para um irmão e falar assim para o irmão, olha, o que você acha? O irmão fala, não, está perdoado. Não, precisa vir e confessar para a igreja. Eu sou daquele tempo ainda que nas reuniões de Santa Ceia, os irmãos, antes de tomar a ceia, os pastores perguntavam, alguém aqui tem algum pedido de perdão? E às vezes os irmãos levantavam, irmãos, olha, o que é como que eu posso dizer, o que é a simplicidade, a humildade e o reconhecimento da culpa, a necessidade do perdão. A pessoa levantava diante da igreja e falava, irmãos, eu quero pedir perdão aqui, porque eu fiz tal coisa e o que eu fiz prejudica a imagem da minha igreja. O que eu fiz aqui, olha, às vezes o irmão foi numa festa e ele tomou todas. Mas só estava o irmão lá, não tinha ninguém da igreja. Mas todo mundo que estava lá, embora não fossem da igreja, sabia que ele era crente. E sabia de que igreja ele era. O que esse irmão fazia? Ele chegava para a igreja e falava, olha, eu envergonhei o nome da igreja. Eu envergonhei os meus irmãos, eu envergonhei a Cristo. Porque a partir do momento que a pessoa passa a fazer parte de uma comunidade cristã, ela representa o todo. Os irmãos desta igreja me representam e eu represento os irmãos. Cada um de nós aqui representa essa casa. Então, se alguém comete um pecado que vai manchar a honra desta casa, ela tem que pedir perdão a esta casa. E existem os pecados, como eu disse, que são privados, que são aqueles que também não devem ser revelados somente a ninguém, senão somente as pessoas envolvidas. É você e o teu irmão. Então são duas situações. O pecado contra a igreja e o pecado contra o seu irmão. Ambos devem ser confessados na igreja ou uns aos outros. Orem, façam oração uns pelos outros. Eu me lembro de já ter participado de algumas situações de apaziguação pastoral entre membros, que a gente olhava para o irmão e falava assim, você perdoa fulano? Não, perdoar eu perdoo, mas desde que não faça mais. Não, mas tudo bem, mas você perdoa? Perdoar o outro. Eu não posso te prometer que eu não vou fazer mais. Não, mas gente, vamos resolver o negócio aqui, vocês perdoam? Tá bom, tá perdoado. E aí as pessoas saíam, não tinha nem oração. Porque às vezes nenhum ambiente propiciava uma oração, porque não houve confissão. Tiago está dizendo que depois da confissão, segue-se a oração. Ó Senhor, nós estamos aqui, eu pequei contra o meu irmão, porque às vezes também tem irmão que aproveita da oração para dizer o que não deveria. Ó Senhor, eu estou aqui pedindo perdão ao Senhor. Eu já pedi perdão para o irmão aqui, embora o Senhor sabe que eu não pequei, Senhor. Eu não tenho nada a ver, mas já que ele insiste tanto, Senhor, já que é para agradar o ego dele, então eu estou pedindo perdão aqui, Senhor, tudo bem, está resolvido. Oração de hipócrita, de fariseu.
Você pediu perdão mesmo? Então, Senhor, eu estou aqui confessando ao meu irmão o meu pedido de perdão. Ele já declarou que ele me perdoa. Senhor, o Senhor nos perdoa. O Senhor tem misericórdia de nós. Esta é a oração sincera. Cura. Porque depois da oração, segue-se o quê? A cura. Vejam que Tiago ele não especifica aqui se ele está falando de cura física ou se ele está falando de cura espiritual. Ou seja, pode ser tanto uma quanto a outra. Pode ser uma cura, né, de um processo, sei lá, de mágoa. Pode ser uma cura também que provocou alguma enfermidade física. Então ele diz aqui que quando a gente ora, uma vez confessado, orado, a cura ela acontece. E aí ele fala assim, a oração de uma pessoa obediente, ou seja, a oração de um justo. Aí eu pergunto para nós aqui, quem é esta pessoa obediente? Quem é esta pessoa justo? É aquele que teve a coragem de reconhecer o seu erro e teve a coragem de pedir perdão para o seu irmão, de confessar a sua culpa. Quando ele confessa e ele ora, e ele é perdoado e ele é curado, a palavra do Senhor diz que então ele é justificado. Ou seja, este é o justo. Esta é a pessoa obediente a Deus. Eu tenho vários exemplos aqui de personagens na Bíblia, que eu não vou poder citar aqui agora, que oraram ao Senhor e tiveram as suas orações respondidas, porque eram pessoas obedientes a Deus. No versículo 17 e 18, Tiago fala assim, Elias, um ser humano como nós. Ou seja, Elias não era diferente de mim e de você. Elias tinha fome, Elias sofreu com a depressão, Elias sofreu com medo, Elias sofreu com a perseguição, Elias foi corajoso em alguns momentos, Elias foi revoltado em alguns momentos, Elias exagerou em alguns momentos. Como assim, pastor? Naquela oração, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, queima os 50. Precisava fazer aquilo, gente. Mas Elias estava tão cheio de poder que ele fez como muitos crentes, quando estão muito cheios de poder, já exagera um pouquinho mais na dose e já quer matar todo mundo. Olha, se eu sou homem de Deus, então já morre todo mundo aí. Não. Então Elias era uma pessoa como nós. E Tiago fala assim, mesmo ele sendo uma pessoa como nós, ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Gente, que oração poderosa é essa? Tiago, os judeus eles tinham uma consideração muito grande pelo profeta, pela história do profeta Elias. Elias e Moisés eram 2 personagens reverenciados na história e na cultura judaica. E agora Tiago, ele está pegando esse personagem, Elias, e está dizendo para eles o seguinte, ele era como vocês. Ou seja, ele humaniza Elias, ele torna Elias um ser como nós. O que ele está querendo dizer aqui? Você às vezes fica revoltadinho ou revoltadinha. Você às vezes fala demais. Você às vezes tem medo. Alguma vez você foge do problema. Elias era igual a você. Não tinha nenhuma diferença. Qual era a razão de Elias ser um profeta tão eficaz naquilo que ele fazia? Ele ouvia e obedecia à voz de Deus. Ele foi para a caverna e falou, daqui eu não saio. Vou ficar aqui de boa, curtindo a natureza e esperando o tempo passar. O Senhor foi buscar ele dentro da caverna. E o que foi que Deus disse para ele? Desce, vai lá. Você tem que ungir Jeú, você tem que ungir Eliseu, vai lá agora. O que Elias fez? Senhor, mas eu estou de boa. Senhor, olha, agora é hora de descansar. Não, ele obedeceu. A obediência de Elias trouxe sobre ele uma autoridade e uma unção muito poderosa da parte de Deus. Então Tiago, ele está deixando bem claro aqui, que nós também podemos ter
este mesmo poder, nós podemos ter esse mesmo fervor nas nossas orações, se nós obedecermos à voz de Deus. Eu vou concluir a aula por aqui. Há muitos tópicos não, mas muitos comentários e observações dessa aula que eu não pude fazer devido ao tempo e até em respeito aos irmãos que ainda irão também votar, mas aqueles que são alunos matriculados da aula dominical podem baixar amanhã o conteúdo e leia com muita atenção. Eu tenho certeza que além daquilo que foi dito hoje aqui nesta manhã, vocês poderão ouvir muito mais ainda e aprender muito mais com a palavra de Deus, baixando amanhã esta aula, amém? Vamos nos colocar em pé para agradecer a Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Às 18h30 nós estaremos aqui reunidos na presença do Senhor. Os obreiros com certeza chegarão mais cedo para prepararmos esta casa para uma grande festa em adoração ao Senhor. Podemos orar, gente? Amém? Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã linda, por esta manhã de bênçãos, por esta manhã de aprendizado. Que o Senhor nos ajude a cada dia a buscar, Senhor, compreensão na Tua palavra. E não somente aprender o que ela diz, mas praticar o que a Tua palavra diz. Que o Senhor seja conosco, abençoe as pessoas que estão também acompanhando esta aula virtualmente, no nome de Jesus, para o Teu louvor e glória. Amém. Deus nos abençoe a todos.